Então a gente ainda percebe que historicamente o país teve um crescimento desordenado que acabou ocorrendo o efeito colateral social. Hoje a gente está vivendo uma situação caótica, a gente percebe que muitas pessoas utilizam, né, dessa demanda para atingir os seus objetivos próprios. E isso acaba refletindo que as pessoas que participam desses programas, elas vão se embrutecendo. As pessoas vão perdendo a esperança. Eu vejo o controle social mais ou menos assim. Ele tem que ser os olhos do poder, seja ele local, tal, mas a voz do povo. Acho que a lógica ela tem que ser invertida, né? Devemos olhar quais são as necessidades e a partir disso o poder público, né, organizar os serviços e não a população se adequar, né, à oferta de serviços que o governo, o Estado oferta. Acho que esse também é um dos pontos principais. Aqui não é um ambiente para a gente construir nada junto, porque não é ouvido a nossa opinião. Porque eu imagino que o pessoal pensa assim, o camarada perdeu a civilidade, ele quer arrumar o dinheiro para usar a droga. Aí é você generalizar todo mundo. Aí tem gente que pensa. Olha, eu falei, a coisa mais triste é muito humilhado e fica muito triste pra gente e a gente fica muito manjado. Qualquer coisinha você pega a condição, o cara já olha de cara feia, um já fala, pô, tia, morada de rua. E daí passa um parente, um colega assim, eu falo, ó, cara, olha o jeito que o cara tá, meu. O cara tá na pior. Teve lugares, por exemplo, que são muito discriminativos. Teve um que eu tive e falei para ele, se você não alterar o teor dessa coisa que você escreveu aí, eu vou na polícia. Eu chamo a polícia aqui agora. Eu lhe pedi um atestado de residência. Eu não pedi para você colocar o meu currículo vitae aí. E você colocou aí para mim que eu estou procurando inserção social. Quer dizer que eu não faço parte da sociedade. Acho que a lei no Brasil, de um modo geral, é como se fosse um mito, né? Você tem lá a lei no papel, né? É democracia de direito, né, que a gente fala. Agora, a democracia de fato é um pouco mais complexo. A gente tem a Constituição que fala sobre erradicar a pobreza, que fala sobre desmarginalizar, né? E o que a gente está vendo é o contrário. Hoje, né, a política de assistência social ocupa um lugar que é a ausência das outras políticas públicas. Então eu penso que daqui 10 anos ela deveria se sucumbir e não existir mais, né? E tá perpassando nas outras políticas públicas. De repente o educando ele tem uma vulnerabilidade que está associada ao emocional dele, então ele precisa de um psicólogo. Então existe uma rede que pode encaminhar ele para um psicólogo. Eu acho que ele tem consciência disso de um modo geral, mas eu acho que mais, no sentido mais pragmático mesmo, mais da prática, isso eu ainda sinto que é um pouco algo a ser melhorado, né? Trabalhar a intersetorialidade da assistência social. Eu acho que ela tem um diálogo maior mesmo, tipo, porque eu acho que a assistência social ela tinha que fazer o quê? Uma ligação, é intersetorial, não é só assistência. O meu problema não é só assistência. Porque eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma saúde, eu preciso de uma habitação, eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de tratamento mental, eu preciso de várias coisas. Então, se for falar que é assistência, não é assistência, é intersetorial. E o principal ponto é o diálogo dentro dos próprios órgãos da prefeitura, que a minha assistente do CAPES, do Centro Pop, não consegue entrar em comunicação com o Albergue 1. A assistência social não é prioritária, então eles aportam uma pequena parte do PIB para assistência social. Então ninguém pode fazer milagres, nem as MATs,
nem o MDS e muito menos as instituições, que muitas vezes são cobradas de certos serviços que não tem repasse para fazer aquilo que está sendo cobrado. Vejo a assistência social muito bem intencionada, muito bem distribuída, né? Eu noto que há uma estrutura que foi pensada, porém, eu penso que ela deve ser aumentada, melhorada e realmente, assim, como é que eu poderia dizer, mais priorizada. Tem vários problemas. É um lugar mais pequeno, né? É mais complicado, né, para resolver. Porque a rede nos lugares grandes, igual São Paulo, é bastante, né? É bastante profissional, então às vezes acaba ficando mais fácil para resolver os problemas. Agora numa cidade pequena é mais pouca gente, mas sei lá, acho que é mais difícil para estar resolvendo todos os problemas. Infelizmente essa é a realidade. Por mais que tem lugares que estão um pouquinho melhor, outros não, mas no geral falta muito ainda, falta muito. Olha, eu acho que deveria existir mais, viu? Porque tem muita gente na rua, viu? Às vezes quando eu vou no médico eu passo ali por baixo do minhocão ali, ser família, criança. Ali na região do Parque Dom Pedro, Estação da Luz, ali no esqueci do Lago São Francisco. Quando eu vou para a cidade ali, eu vejo muita gente, viu? Tipo, é uma coisa bem importante mesmo para a sociedade, para a comunidade, que tem muita gente que ainda não sabe, né? Tipo, quando descobre, tipo, vem e participa de uma coisa diferente na nossa localidade. Chega à noite, você tem uma janta, você tem uma cama onde se deitar. Então, tudo isso não tem preço assim, em termos de afeto. Essa instituição, ela é uma instituição bem grande, mas poderia ter mais em outros lugares também, porque eu vejo que atende muitas pessoas, né, crianças e adultos também. Eu acredito que deveria ser, por parte da assistência e demais órgãos, deveria haver esta corrida na dianteira, né? Tipo, na prevenção. Que para muitos não percebe, mas o que eu estou fazendo aqui olhando uma moto e um carro é por falta de estudo que eu não tive lá atrás, quando eu era jovem. Porque se você for olhar dentro das periferias, o que tem para os jovens? Tem álcool, droga, tráfico, assalto, mas lá não tem uma biblioteca, lá não tem um lazer, lá não tem um professor de arte, lá não tem um professor de computação. Deveria ter mais opções no sentido de formar as pessoas para o futuro, de ter uma formação, uma profissão. É legal o pessoal pôr para trabalhar, é legal. É legal você pôr o pessoal para desenhar, pintar, para entender um pouco de literatura, é muito importante. Mas o mais importante é ensinar a pessoa a produzir o seu próprio dinheiro e saber como gastá-lo. Como trabalhadora, né, desde 2008 da política de assistência social, eu compreendo que a gente precisa perceber a política de assistência para além, né, das necessidades imediatas, né, que os usuários apresentam para a gente. Sempre quando tem alguma atividade que envolve isso, que tem cultura, que tem música, a gente sente que eles chegam muito rápido na gente, assim. Então eu acredito que se tivesse mais essas iniciativas, né, de que promove a união, que promove a autonomia dos usuários, né? A gente acredita muito hoje aqui no nosso serviço é redução de danos, né? Eu percebo que o programa de braços abertos, de uma forma muito paliativa, ela até lida com algumas partes do que diz respeito à população em alta vulnerabilidade. Porém, é de uma forma, como eu disse, muito paliativa, porque trabalha com uma habitação, trabalha com alimentação, mas qual a qualidade desse serviço prestado? Mas a gente precisa conseguir dialogar de outras formas, né? Utilizar outras ferramentas, utilizar a arte, a música, né?
para também desenvolver um trabalho, uma visão de mundo junto com os usuários diferenciada. E você também conseguir captar, né, o que está posta nessa realidade, né? E para mim, eu não acredito que uma entrevista somente dê conta de você compreender de fato o que essa realidade está apontando de necessidades. E eu procuro assistência no Bolsa Aluguel, procuro assistência num trabalho, procuro assistência numa saúde, e eu não consigo encontrar uma assistência mesmo de fato que está dentro do decreto. Porque quando eu vim para cá, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Que é, às vezes a gente, assistente social veio, mas a gente não tem essa noção real de como funciona. Eu liguei na prefeitura, eles me deram o número do NIS, aí mandaram ligar na caixa. Quando eu liguei na caixa, ela falou que eu podia ir lá receber. Aí eu, com o número do NIS, eu fui e recebi. Principalmente com assistência social, que é um serviço que, se for comparar com a educação, né, não é tão claro para as pessoas. Eu acho que menos ainda. Eles não têm consciência disso. Isso acontece. Da pessoa nem conhecer esses direitos, né? Eu sei que muitos direitos que eu alcancei, eu fui conhecimento, com o tempo que eu fui conhecendo, né? Talvez com os colegas, ou geralmente mesmo com o serviço, usando o serviço social e passando conhecimento, passando informação para mim. Eu tenho exemplo mesmo, tipo, dentro do meu quintal, a minha vizinha, que ela estava precisando, tipo, muito de uma ajuda, especificamente de uma assistente social. E, tipo, ela não sabia, tipo, aonde procurar, nem como procurar. Ela não sabia nem que ela tinha, tipo, à disposição dela essa ajuda, essa assistência. Tipo, foi quando minha mãe me levou no SASS lá perto de casa, levou ela lá. Olha, realmente é algo que, assim, também sempre me chamou a atenção. Eles não têm a menor noção de que é um direito deles. E de que aquilo eles sequer deveriam estar reivindicando. Por tudo, pela própria estrutura do Estado, ou o que está previsto que o Estado atenda. Tal. Isso deveria ter alguém preocupado. Oi, peraí, você parece que não está bem. Tinha que ter isto e não eu lá ter a noção de que eu tenho esse direito. E esse exercício pode ser contínuo porque os educandos ficam no CCA, no caso do CCA, ficam anos. Então, às vezes, o educando está aqui há 6 anos, você tem uma oportunidade de formar uma formação política profunda e para ele se apropriar também, né? E isso eu acho que acaba ficando a desejar um pouco, né? E aí já passa para a mão de outra secretária, vai para a mão do secretário de trabalho, secretário de habitação, e a gente fica sempre na mesmice aí e nessa situação. Porque uma hora eles vão querer tirar a gente daí e vai ser tirado. Se for interessante para a política deles, para eles ter como falar, ó, a gente está usando esse recurso para isso naquele lugar, se for interessante acontece, é o abracadabra. Eu acho que através da nossa luta e através da consciência e boa vontade dos governantes, será dada, como sempre, a solução oportuna. Se for um governante bem intencionado, ele vai receber isto muito bem. Por quê? Porque vai auxiliar o trabalho dele. Porque também você não vai esperar que, por exemplo, o prefeito dentro do gabinete dele, ele enxergue a cidade toda. Precisamos de pessoas comprometidas, não só na política de assistência social, mas em qualquer frente de política pública, que compreenda, né, essa desigualdade que foi gerada pela própria sociedade e não culpabilizar o indivíduo. Então, o que eu sei que o atendimento é lento, por causa da população, que é muito grande, né? Mas eu não tenho dúvida, é igual eu estive falando. Às vezes, sobre a área de profissional, uns atendem de um jeito, outros de outro. Então, às vezes, precisa mais fiscalização, né? Nessas áreas. Ou, geralmente, em todas as áreas para ser ir mudando esses tipos de serviço, né? Eu já trabalhei em albergues, eu trabalhei em abrigo. Trabalhei 1 ano no Boracéia e 1 ano no Barra Funda 2, 1 ano de dia e mais 1 ano à noite. No começo, quando você nunca teve contato
com esse tipo de... com essa realidade deles, é diferente. Porque você já vê uma outra realidade. Só que eu acho que nem todo funcionário se apropriou disso. Então talvez pode ser também que haja uma falta de incentivo, no sentido até de formação e tudo mais, né? Eu acho que isso é mais uma coisa, também de repente uma formação. O financiamento, né, da política de assistência social é importante, né, se ter, porque também evita-se, né, de ter uma política de governo e a gente passa a ter uma política de Estado, né, no sentido de você garantir a continuidade do serviço para a população que dela necessita. Uma luta constante que temos que travar, né, para não só reivindicar os direitos, né, mas também como para dar continuidade no nosso serviço, né. É igual, muitas vezes eles falam, eles chamam a gente, o serviço social, trabalhar deles, né, e talvez falar divulgar alguns direitos que a gente tem, né? Que talvez, igualmente a eu não sabia alguns direitos que eu peguei hoje e estou pegando mais conhecimento através do ensinamento deles, né? Da própria equipe do serviço social. Porque a gente sabe essa dificuldade de não ter um espaço para expressar as ideias, para procurar uma forma de sair o melhor e mais rápido possível disso. Outro problema, o tempo que o pessoal fica. Quando eu ficava em albergue, surgiu em 2007 um problema falar do rodízio da rua. Você ficava 6 meses, a assistente social mandava você para outro albergue. Você ia pulando de albergue em albergue. A verba vinha, você não saía da rua. Será que a gente não está sofrendo a mesma coisa aí? Porque tem gente que vai espirrar o prazo de 2 anos e a gente olha para a pessoa, a gente vê que o tempo passou por ela e ela não passou pelo tempo. Tudo é difícil nessa área, tudo sai com muito esforço. A prefeitura devia fazer umas coisas. E nem todo mundo que está na rua, às vezes, não é porque é usuário de droga, é porque é por causa da bebida. Às vezes ele perdeu tudo, perdeu a moradia dele, então de morar ele vai cair aonde? Embaixo no viaduto. Às vezes eu fiquei numa viela assim, ó, guardava os papelão, quando eu voltava, a prefeitura já tinha levado tudo, não queria nem saber, que nem esse pessoal que invade as casas por aí. A prefeitura vem levar tudo, não quer nem saber de quem é, não pergunta se tem documento, se nada. Então acho que a prefeitura também devia fazer umas coisas. Porque sempre falado para nós, você pode mudar, você pode sair daqui para mudar, constituir família. Será que a sociedade não precisa mudar também? Mudar o modo de ver o outro ser humano? Não ver ele somente como uma mercadoria, uma moeda, mas ver ele economicamente viável. Porque se você colocar o sonho na cabeça de uma pessoa, você vai ter que também ajudar ela a entender como chegar a realizar esse sonho. Que talvez uma cabeça pensa se tem algumas reuniões juntas ali para, né? Pode ser que vai resolver melhor, né? Que é igual dizer, uma andorinha só não faz verão, né? E é uma verdade. Meu nome é Alípio Mendes da Silva. Então, meu nome é Tiago, tenho 34 anos. Beatriz Fernandes Andrade. Sou Carla da Silva Germano, sou assistente social. Meu nome é Carlos Gilardino e eu tenho 61 anos. O meu nome é Luiz. Estou aqui na casa de acolhida do Jardim Umuarama. Meu nome é Giovana, tenho 19 anos, eu sou participante das oficinas aqui da SASF. Meu nome é Valéria, eu tenho 41 anos, sou educadora aqui da Casa Porto Seguro. Meu nome é Elisete, eu tenho 25 anos. Meu nome é Décio Barbosa de Souza,
Eu sou usuário. Meu nome é João da Rocha Chagas. Meu nome é Tatiane Santana de Matos. Meu nome é Tiago de Jesus Reis. Camila Vaz Setúbal. Então, meu nome é José de Abreu. Eu estou aqui na região da Luz. Meu nome é Manuel.